Olá, boa tarde, caros amigos. Mais uma vez nos encontramos para uma sabatina hoje sobre Gil Vicente, aqui nas nossas aulas de literatura portuguesa. E então vamos falar das contradições em cena. E eu vou começar a ler o texto sobre Gil Vicente. Uma personalidade emerge, de certo modo, como registro diferente do universo humano estético em expansão, e, por assim dizer, em convergente unanimidade. Gil Vicente, 1465-1536. Mestre Gil, que, como ele próprio diz, apresentando-se ao público, fazia os aitos a El Rei, figura problemática e contraditória nos vários registros em que se desenvolve a sua obra, foi poeta da corte e para a corte, e contudo o mais popular poeta português. As raízes e a fisionomia da sua obra, ainda que inevitavelmente convivente com os conceitos clássico-humanísticos que demarcavam o universo mental do seu tempo e do seu espaço, permanecem ligados e solidários com a tradição ibérica e portuguesa. A obra teatral de Gil Vicente, veiculando a tradição, é, porém, ela mesma, produtora de tradição. O teatro vicentino é a tradição e a memória de todo o teatro português. Segundo a classificação tradicional que reproduz a que seguiu Luís Vicente, seu filho, na primeira edição da obra completa em 1562, as suas peças são constituídas por autos e mistérios, ou seja, obras de devoção, farsas, comédias e tragicomédias. Outros critérios classificativos têm sido propostos, permitindo distinguir vários tipos de alegoria que muitas vezes se encontra combinada com os processos satíricos característicos da farsa. É o caso, por exemplo, dos três autos das barcas, em que encontramos uma alegoria de fundo, o bem e o mal, representadas pelas duas barcas, a que se sobrepõe um desfile de personagens moldados à maneira da farsa. Partindo do teatro religioso e popular da Idade Média e dos temas pastoris utilizados pelo poeta salmantino Ensina, Gil Vicente constrói a primeira fase da sua obra, a fase pastoril, cujos temas, contudo, não deixará de retomar no decorrer da sua longa vida literária. No entanto, depois de haver ensaiado as próprias possibilidades, escapa a essas influências iniciais e cria uma obra marcada pela originalidade e variedade de temas e processos em que evidencia uma imaginação brilhante, penetrante sentido dramático, observação aguda, nomeadamente no perfil psicológico dos personagens, severidade crítica registada por um talento satírico profundamente contundente, tornando-se um crítico social e fazendo das suas peças um verdadeiro teatro de costumes e um teatro do mundo. A influência do tema da adoração dos pastores e de outros temas religiosos é explícita. A estrutura do seu primeiro auto, como monólogo, é ainda simples, mas contém já todos os elementos dramáticos do verdadeiro teatro. A fase pastoril de Gil Vicente iniciou-se, pois, com o monólogo do Vaqueiro, em 1502, peça de circunstância, em que o autor transpusera para um plano profano o tema religioso da adoração dos pastores. Esta foi a primeira obra de um ciclo de autos pastoris de inegável interesse. Nesta obra, intitulada também Auto da Visitação, título que evoca o episódio bíblico que lhe serve de motivação, escrita em castelhano, saiaguês, em homenagem à Rainha Dona Maria, mulher de Dom Manuel, Gil Vicente é autor, ator e encenador. Vestido de vaqueiro, penetra nos aposentos reais, trazendo rústicos presentes para o recém-nascido.
o futuro Dom João III. Espantado com o luxo da decoração do palácio, manifesta a sua admiração pela magnificência da corte e pelas grandezas da família real. Faz o elogio dos antepassados do jovem príncipe e prediz-lhe inúmeras glórias, o que é já uma atitude humanística em que é evidente a apologia nacional. Quando, porém, a rainha velha, Dona Leonor, viúva de Dom João III, lhe pede que repita a representação na véspera de Natal, Gil Vicente lança-se definitivamente na sua carreira de incansável criador, que nunca se sujeitará a repetir, mas sempre a renovar, e apresenta o seu primeiro auto pastoril, não já sob a forma de monólogo, mas introduzindo várias personagens e o diálogo, auto pastoril castelhano. Não obstante o motivo externo, ou seja, a circunstância que ocasionou a textura do primeiro auto, repete-se ao longo da obra vicentina, a tragicomédia da Serra da Estrela e o Triunfo do Inverno celebram nascimentos de príncipes, as cortes de Júpiter, as bodas da infanta Dona Beatriz, filha de Dom Manuel, com o Duque de Saboia. Estes autos constituem, no entanto, verdadeiros problemas literários. Qual a terra de origem desses pastores? Qual o falar que utilizavam? A geografia vicentina é uma geografia mais simbólica do que real, e a fala dos pastores, de modo idêntico, constitui uma linguagem híbrida, em que as expressões pitorescas, regionais e populares criam, sem reproduzir, a ficção de um ambiente rústico, embora não particularizado. Cedo, porém, o género pastoril é abandonado pelo dramaturgo como género único. A partir de 1500, com o auto da Índia, começa a cultivar predominantemente a farsa, que, com mais nitidez, revela o poder criador, o espírito da observação, a finura da sátira, a objetividade da crítica. As farsas reproduzem geralmente o ambiente burguês do tempo. Surgem na cena os tipos característicos da obra vicentina, que, se por um lado recriam a época e o ambiente, a sociedade quinhentista com todos os seus vícios e mesquinhas ambições, por outro lado, visam a universalidade de tipos humanos. Parece, pois, haver uma progressão da personagem ao tipo e ao arquétipo. Uma das riquezas da obra de Gil Vicente consiste, precisamente, na variedade e na realidade conseguida através de uma perfeita adaptação entre linguagem e personagens. As ciganas, os mouros, os judeus, os negros, franceses e italianos, rústicos e cortesãos, crianças, cada qual utilizou um falar próprio e característico. É nas farsas que a sátira vicentina à sociedade portuguesa, numa visão eminentemente subjetiva, se encontra, todavia, mais objetivamente analisada. Desfilam aos olhos do espectador frades corruptos, as mulheres adúlteras, os maridos enganados, as alcofiteiras, os magistrados venais, os funcionários subornados ou incompetentes, as moças frívolas e preguiçosas, as mães desejosas de casar as filhas, as velhas luxuriosas, etc. É neste aspecto, sobretudo, que se manifesta uma tendência mais forte para a análise, aliás, bem completada por uma síntese, apreciável principalmente em algumas das tragicomédias, nomeadamente na trilogia das barcas. Auto da barca do inferno, auto da barca do purgatório e auto da barca da glória, em que, a par das nítidas influências medievais, as danças macabras, se observam também claramente influências de autores clássicos, nomeadamente do grego Luciano, Diálogos dos Mortos. Aí encontramos uma crítica de tipos e não de personagens. O episódio
de Todo o Mundo e Ninguém, Alto da Lusitânia, mostra como, a par de um apurado sentido dos efeitos dramáticos, o autor empreende uma crítica que se torna atemporal. Entre as farsas vicentinas, interessante é a farsa de Inês Pereira. Embora, como a maior parte das peças do autor, à exceção da comédia de Rubena e do Triunfo do Inverno, não apresente divisão cênica como recurso técnico, o andamento da intriga supõe duas partes, Inês solteira e Inês casada, por sua vez, subdivididas em unidades mais pequenas. A composição da farsa resultou de um repto lançado a Gil Vicente por alguns que duvidavam da sua originalidade e o acusavam de plágio. O poeta pediu um mote que lhe foi dado: mais quero o asno que me leve que cavalo que me derrube. A ação da farsa decorre, portanto, dentro de uma coação temática sem que por isso perca a espontaneidade, graça e lógico desenvolvimento, e Inês, a jovem ambiciosa e rebelde que arremessa à costura com revolta, escolhe um marido discreto e bem-falante que saiba cantar e tanger. Contudo, em breve ela se verá supiada pelo marido tirânico que a impede de cantar, falar ou ir à janela, dizendo: vós não haveis de mandar em casa somente um pelo. Inês reconhece que errou e estabelece um plano a que o destino vem dar realização. A viragem psicológica de Inês é extremamente expressiva e mostra o personagem em situação que sabe reconsiderar sem abatimentos os estéreis lamentos e aprende as lições da vida. Inês reage aguardando o momento da vingança que surge quando, morto o escudeiro, covardemente fugindo ao inimigo em Marrocos, ela resolve casar com o primeiro pretendente, Pero Marques, o asno que a leva onde ela quer. Dos entremeses palacianos da Idade Média herdaram as suas comédias e tragicomédias alguns dos temas e processos. À medida que Gil Vicente se sentia mais exercitado e experiente, lançava-se na elaboração de peças de caráter palaciano destinadas, sobretudo, à distração da corte. As tragicomédias são constituídas por peças de caráter eminentemente aristocrático e alegórico, de tom frequentemente laudatório e entretecidas, por vezes, de episódios fundamentados numa intenção de crítica da sociedade, às vezes verdadeiros episódios de farsa. Aliás, a tipologia das peças vicentinas é extremamente difícil de estabelecer, já que os processos utilizados muitas vezes se entrelaçam e combinam. As peças alegóricas, por exemplo, podem revestir o aspecto de moralidades, com os altos das barcas e o alto da feira, em que se criticam classes ou categorias morais e instituições, ou o aspecto de alegorias profanas, nomeadamente de exaltação patriótica, como a exortação da guerra e o alto da fama, imbuídos do espírito triunfalista e cruzadista da época. Tecnicamente, apresentam um caráter medievalizante, ignorando as unidades do teatro clássico, tempo, espaço e ação, e sem divisão cênica, à exceção da comédia da Rubena e do Triunfo do Inverno, divididas em cenas. Apresentam por vezes, contudo, uma já notável riqueza de recursos técnicos e de encenação, nomeadamente no Triunfo do Inverno, em que é representada em cena uma tempestade marítima. Denominam-se geralmente comédias as de entreeixo cavalaresco ou novelesco, Dom Duardos, Amadis de Gaula, Comédia do Viúvo, da Rubena, etc. A obra vicentina, situada cronologicamente entre 1502, Monólogo do Vaqueiro, e 1536, Floresta de Enganos, foi publicada em primeira edição
por seus filhos Luís e Paula Vicente em 1562, seguindo-se uma segunda edição em 1586, gravemente mutilada pela intervenção da censura inquisitorial. Um longo eclipse sofreu a obra do grande dramaturgo que só o século XIX veio colocar na dimensão exata. A terceira edição de Hamburgo é de 1834, levada a cabo por Barreto Feio. A obra de Gil Vicente, que, herança de uma tradição medieval, representa um momento excepcional da dramaturgia portuguesa, dá origem à escola vicentina, que integra uma vasta sucessão de autos e farsas. De entre os seus continuadores merecem menção Baltasar Dias, António Prestes, Ribeiro Chiado, além de numerosos anónimos cujas obras encontram ainda hoje vivência nos autos representados ano a ano em aldeias da província em Portugal, nas ilhas e no Brasil. Auto da Paixão, Auto de Santo Aleixo, Auto de Santa Catarina, etc. E por hoje terminamos aqui, portanto, esta aula sucinta sobre Gil Vicente, em que se tratou das contradições em cena e que penso que terá tido bastante interesse para o público ouvinte. E, portanto, basta ouvir de novo, quantas vezes quiserem, para se inteirarem de como é que era o processo de escrita de Gil Vicente. E então, até logo, porque vamos continuar com outras lições, ou até amanhã para aqueles que hoje não puderem ouvir a live. Muito boa tarde e um abraço.